Pelos encravados, manchas indesejadas na pele. A depilação, seja ela com lâmina ou com cera, exige alguns cuidados e principalmente no verão. Conheça agora alguns mitos e verdades sobre o assunto e os métodos mais indicados. A depilação ela depende por área. Hoje você encontra o Rolon e ceras não aderentes, que é as ceras de mel e aquelas ceras espanholas. Hoje na parte da perna, como uma parte mais resistente, você pode usar uma cera aderente, que é uma cera que precisa de um lenço ou uma banda para ser retirada. A cera de Rolon para as pernas e para áreas sensíveis, a cera não aderente, aquela da panelinha. Na parte da perna, a gente tira toda a cera, ela arranca o pelo pela raiz, então dá uma maior durabilidade na depilação. Na parte de depilação, a quantidade que você deve depilar, ela tem que ter um pelo suficiente para grudar na cera, porque é a cera que vai fazer a retirada do pelo. Não é a banda depilatória, mas é a cera que gruda nela. A primeira coisa a fazer é uma boa asepsia, para retirar excesso de oleosidade da pele, retirar maquiagem, caso se for o rosto, ou antitranspirante em caso de axila. O interessante é usar ceras quentes. As ceras frias acabam arrebentando muito o pelo. Não é muito apropriado, porque como a raiz do pelo ela é um pouco mais espessa do que a própria ponta, não tem essa pequena dilataçãozinha que a cera quente provoca. Então, quando você vai arrancar, você vai retirar esse pelo, você acaba rompendo ele. Então, pode encravar mais, é muito mais dolorida, tá? No caso do Rolon, essa temperatura é uma temperatura de banho. Ela tem aí em volta de 40 graus, mais ou menos. Toda a depilação ela deve ser feita na fisiologia do pelo, respeitando sempre o crescimento dele. No caso da coxa, você vê que todos os pelos estão para baixo. Então, eu passo na direção do pelo. Fazer em pequenas áreas, porque vai fazer com que o pelo seja mais indolor para a cliente. Ela clareava sempre o pelo. Mas você vê que chega a um ponto que esse clareamento ele acaba ficando antiestético, porque ele fica muito grande, você vê a pele raspada e a região em cima grande e loira, e é uma pessoa morena. Então acaba ficando inestético, né? Então a gente recomenda de vez em quando, pelo menos uma vez no verão, você tá depilando as coxas. Como ele é retirado pela raiz, ele vai fazer novamente toda a formaçãozinha dele. Ele vai fazer, criar essa geminaçãozinha do pelo, vai ficando mais fininho. O que cresce espetado é quando você corta. Eu digo que pelo é igual a planta. Quando você corta ele, ela vai se fortificando, né? Assim que a gente faz para dar força numa árvore, mesma coisa no pelo. Se você quer que ele engrosse, é cortar. Passa Gilete. No caso, quando você quer diminuir matinho em casa, alguma coisa, você não tira pela raiz, é a mesma coisa o pelo. Quanto mais você retirar pela raiz, mais fraco e mais frágil esse pelo vai ficando. O importante é que a banda seja passada e retirada bem paralela à pele. A gente usa pequenas áreas para não arrebentar os pelos. A cera é passada em pequenas quantidades. Ó, você respeita, você puxa. É importante você segurar muito. É a primeira vez que a nossa modelo está fazendo a depilação da axila. Ó, você tem que segurar. Depila com gilete. Ó, e você tira. Fica bem mais claro. A pele da axila, você percebe que é uma pele bem sensível, uma pele fina. Essa pele fina, ela não tem uma camada que a gente tem, que é a camada capacórnea. Essa camada capacórnea, ela é mais fininha do que a da perna. Você percebe quando toma banho, sai uma craquinha. E essa craquinha é as células mortas que estão saindo. Então é uma camada mais espessa. A gente consegue usar uma cera aderente ali. Se eu usar essa mesma cera aqui, ela vai acabar ficando assada, daquela sensação de assadura. Então, essa cera não, ó. No entanto que eu tiro com um dedo. Se eu passar a mão na pele dessa cliente, você vai perceber que essa pele, ó, não tá melada. Porque ela não gruda na pele, ela só gruda no pelo.
é a cera mais indolor que você vai ter. É a cera de algas, é essa cera da panelinha. Para pós-depilação, é interessante retirar o resíduo com óleo. Geralmente as ceras são lipossolúveis. No caso do rosto, não é apropriado. Aí sim que você vai usar ou um gelzinho ou uma loção tônica para retirar do rosto. Mas no caso das axilas, das pernas, das regiões do corpo, é interessante você tirar com óleo removedor. Você tira, lógico, os pelinhos que não fazem parte do desenho, que ficaram, que são muito curtos. Mas você vai perceber como fica diferente essa textura dessa pele dela, ó, e dessa região onde geralmente ela tirava, né, só com a Gillette, que ele fica um pelo mais grosso, fica uma região mais escurecida. E aqui já fica uma pele mais clarinha, uma pele mais apropriada. Após tirar o resíduo da cera, fazer a asepsia, fazer toda a depilação e retirar os pelos que ficaram, é importante a gente cauterizar a região depilada. Essa cauterização, ela ajuda a aumentar o processo de cicatrização e evita pelos encravados, a foliculite. Para finalizar a depilação, a gente usa um gel pós-depilatório. Esse gel dá uma sensação mais de refrescância e acalma a região depilada. Nas próximas 24 horas, tá? Porque a pele ainda está com o folículo muito aberto. Você deve evitar usar o antitranspirante, principalmente de álcool, logo em seguida. Deixa para usar umas 12 horas depois, porque a região ainda também fica sensível, tá? Hidratantes e banhos quentes também evitar, durante pelo menos as primeiras 24 horas. Aquelas ceras caseiras, agora feitas no verão, como mel, podem prejudicar, pode manchar a pele? As ceras quentes, elas podem manchar a pele se for aplicada muito quente e tiver com isso uma queimadura leve. Se for feita com limão, também pode manchar a pele se tiver exposição solar posterior. Então, o limão, nem pensar nessa época do ano? Nem pensar nessa época. E quem se depila com as lâminas, geralmente reclamam, né, as pessoas, que dá muita coceira. Por que isso acontece? Então, a coceira com a lâmina, ela é pelos microtraumas que causa na pele, na hora que a gente está fazendo essa depilação, e depois com um atrito também que ocorre em algumas áreas que são depiladas. Isso acaba infeccionando ali mais os poros, inflamando, né, e dando mais irritabilidade? Pode inflamar a área, pode dar maior irritabilidade e com isso até a gente pode provocar manchas, né, por essa inflamação, se tiver uma exposição solar ou se for uma pessoa mais morena com maior tendência a mancha. Sempre higienizar bem a pele, não depilar se alguma área estiver irritada com queimadura de sol, não se expor ao sol logo que foi feita a depilação, de preferência só no dia posterior, e usar bastante protetor solar.